Bom, eu creio que vocês sabem que nós estamos numa série nova. Na verdade, é uma minissérie. Normalmente a gente tem uma série de 4 a 5 semanas. E esta série é uma minissérie de 2 semanas. E o tema principal é multiplicação. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que existe uma diferença entre algo que é somado entre algo que é multiplicado. Se você começar a fazer umas matemáticas, eu não sei quem é bom de matemática, aqui o Renato é bom de matemática, não é? Eu já vi ele ali dar uns exemplos e ele é bom de matemática. Mas se nós formos ver e começarmos a colocar 2 mais 2 igual a 4, mas 2 vezes 2 é 4, aí a gente está basicamente empatados. Mas se nós continuarmos nas somas e nas multiplicações, a gente vai ver que o resultado da multiplicação é sempre superior quando é algo adicionado na nossa vida. Então, na semana passada, nós aprendemos o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a Deus. Isso é algo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. A pastora ela compartilhou, por exemplo, que quando nós acordamos pela manhã, o primeiro tempo que nós temos deve ser dado ao Deus Altíssimo. Primeiro, por quê? Porque, em primeiro lugar, porque Deus nos concedeu mais um dia de vida. Você fez isso hoje pela manhã, quando você acordou. Você disse assim, Deus, muito obrigado, porque o meu número ainda não saiu hoje. Muito obrigado, porque eu estou vivo. Muito obrigado, porque eu estou a respirar hoje. Muito obrigado, porque eu vou poder congregar mais uma vez ali com os meus irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós não damos valor a estas pequenas coisas, mas o facto de você ter acordado hoje já foi um milagre na sua vida. Já foi uma razão para você dizer glória a Deus. Obrigado, Deus, porque tu estás comigo. Então nós aprendemos que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. É algo que nem sempre é fácil de nós entendermos. A gente pensa que muitas vezes pôr Deus em primeiro lugar, não é? É vir à igreja, é trazer o seu dízimo, dar a sua oferta. Nem sempre isso é colocar Deus em primeiro lugar. O que importa no meio disso tudo é como é que está o seu coração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu relacionamento diário com Deus? Porque Deus não quer compartilhar a sua glória. Deus não quer compartilhar nada com ninguém. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade e em exclusividade. Para aqueles que são casados, como é que você se sentiria se o seu esposo ou sua esposa quisesse ser compartilhado com outra pessoa? Como é que você se iria sentir? Você se iria sentir bem, né? Se o esposo chegasse ao pé da esposa, olha assim, eu vou dar atenção, a mesma atenção que eu te dou a ti, eu vou também dar a fulana. Como você se sentiria? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar. E aquilo que hoje eu quero que você pense. Como está a minha vida? Como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar? Porque esse é um princípio da multiplicação. É quando você coloca Deus em primeiro lugar. E hoje nós iremos falar numa outra série de princípios de multiplicação extremamente importantes. Porque, irmãos, uma das coisas que nós podemos ver ao longo da Bíblia é que o povo de Deus sempre foi um povo muito próspero. O povo de Deus sempre foi um povo que teve sempre muitos filhos, que sempre gerou filhos. Vocês, já não sei se você tem o hábito de ler, né, a genealogia das famílias. Às vezes eu fico tão cansado de tantos filhos, tantas gerações que estão ali.
Às vezes a gente se perde, é verdade. Então aprendemos a semana passada, irmãos, que existe bênção quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Você quer ter bênção na sua vida? Você quer ter bênção na sua vida? Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz assim que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. As bênçãos de Deus. Irmãos, às vezes nós andamos a correr tanto atrás da bênção, mas sabe uma coisa? A única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus nos afirma, nos promete que as bênçãos nos alcançarão. Tem algumas versões que eu acredito que é assim, as bênçãos nos atropelarão, de tão próximas que elas vão estar. E o tema desta semana da nossa mensagem é princípios de multiplicação. Irmãos, eu não sei se você já descobriu uma coisa, mas a Bíblia é um livro de princípios. É um livro de princípios que quando você coloca eles em prática, funciona. Sabem porquê? Porque Deus nos deu a orientação. Ele nos deu o caminho para nós seguirmos. Então, se você quer saber quais são os princípios de Deus para a sua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa estudar a palavra. Eu estava a conversar ontem com a Maria e ela estava a compartilhar algo comigo. Ela dizia-me que durante muitos anos ela não era uma pessoa que ela lia a Bíblia. Ela não era uma pessoa que era dizimista. Por quê? Porque ela era alguém que ela simplesmente vinha ouvir alguém pregar. Esse era o nível de cristianismo. Esse era aquilo que simplesmente lhe foi passado. E ela viveu assim durante anos e anos. Até o dia que ela descobriu a quê? A verdade. Ela foi confrontada com a palavra. E quando ela foi confrontada com a palavra, ela descobriu que ela não precisava ser somente ouvinte, mas ela precisava ser ouvinte e praticante. E hoje o desafio para todos nós é exatamente isso. É nós descobrirmos quais os princípios para que nós vivamos uma vida de multiplicação. Sabe que existem muitos crentes, muitos cristãos, que eles não vivem uma vida de soma, de multiplicação. Eles vivem uma vida de subtração. Até aquilo que eles têm lhes é tirado. Sabem porquê? E nós vamos ver lá na frente. Porque quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós não fazemos aquilo que agrada realmente a Deus, tudo aquilo que a gente se esforça cai em saco roto. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e aplicamos estes princípios na nossa vida, irmãos, não só nós somos abençoados, mas nós somos uma fonte de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Não só nós somos abençoados, mas a bênção que está à nossa volta vai influenciar a vida das outras pessoas. E acima de tudo, nós podemos testemunhar que Deus é Deus na nossa vida. Nós vivemos um tempo, nós praticamente, não sei se vocês têm uma consciência, mas há praticamente 18 meses que nós estamos em pandemia. Há 18 meses. E eu posso testemunhar, irmãos, que Deus tem sido fiel na vida da igreja, na vida dos irmãos. Muitos irmãos receberam muitos milagres neste tempo de pandemia. Porquê? Porque eles sabem e aplicam os princípios de multiplicação. A multiplicação é um princípio divino, não é um princípio simplesmente que se resume a algo que acontece esporadicamente. É algo que Deus deseja para o seu povo constantemente. E nós vamos ver alguns exemplos daquilo que Deus quer multiplicar na sua vida. O princípio de multiplicação se aplica, por exemplo, dentro da família. Vamos lá para Gênesis 1, 28. Se você puder, abra aí a sua Bíblia, abra aí o seu aplicativo, rapidinho, nos acompanhe aí, Gênesis 1, 28. Diz assim, Deus os abençoou e lhes disse. Quem é que falou, irmãos? Deus. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e
subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, Deus, o desejo que Ele tem é que nós, como família, que a gente se possa multiplicar. Uma das formas, existe hoje duas formas que os muçulmanos, aqueles que são seguidores do Islão, estão a crescer. Primeiro, porque eles têm uma política, irmãos, de angariação de pessoas, eles são persistentes, eles vão atrás, não é? Ao contrário, muitas vezes nós, irmãos, que somos muitas vezes fracos e não fazemos aquilo que nos compete. Os muçulmanos, eles creem naquilo e eles vão até ao fim. Eles recrutam pessoas ao ponto de eles se entregarem como homens-bomba, fazer-se explodir por uma causa. Essa é a primeira forma que eles usam. A segunda forma, irmãos, é pela multiplicação dos filhos. Os muçulmanos, por natureza, irmãos, eles sempre têm mais do que 3 filhos. 3, 4, 5, 6, eles multiplicam-se, que é uma forma incrível. E nós, muitas vezes, como cristãos, irmãos, apesar do próprio Deus disse, né, sejam férteis e multipliquem-se, muitas vezes, irmãos, nós não o fazemos. Não é bem o caso aqui nesta igreja, irmãos, porque aquilo que tem aqui de filhos, né, se você ainda não tem filhos, cuide-se, porque a unção aqui de multiplicação é grande. Né? O que tem, só aqui entre 3 famílias nós temos 12 filhos. Né? E ainda há mais a caminho. Aí mais, eu estou a falar, eu olhar ali para o Amaral, né? E o Amaral ainda tem espaço para mais 1 ou 2. O Fernando estava a compartilhar comigo que ainda tem desejo para mais 2 ou 3. Irmãos, então, é assim, a unção está aqui. Se cuidem porque, né, vai vir filho. Deus fez uma aliança com Abraão, irmãos. E Ele lhe fez uma promessa. Vocês se lembram? Vamos lá, para saltar para Gênesis 17. No versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Existem aqui 2 aspectos, irmãos, que são muito importantes. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Isto fala do quê? Tenha um caráter. Tenha um bom caráter. Tenha um caráter aprovado. Irmãos, hoje em dia, o que afasta muitas vezes as pessoas da igreja não é Deus. O que afasta muitas vezes as pessoas da igreja não é o tempo. O que afasta muitas vezes as pessoas da igreja são os cristãos que não são íntegros, que são de mau caráter, que não sabem dar exemplo. É isso que afasta muitas vezes as pessoas da igreja. E muitas vezes também, irmãos, nós não somos abençoados porque muitas vezes o nosso caráter ele não é íntegro. E continuando no versículo 2, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Eu não sei se você já parou para pensar na sua descendência. Você já parou para pensar de onde é que você vem e para onde é que você está a gerar? Você já parou se você quer deixar um legado e que tipo de legado é que você quer deixar? O legado é algo que quando passado 20, 30 anos, alguém volta para trás e olha para si e diz assim: aquele fulano, aquela pessoa, ele fez isto, 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 isto. E isso ele trouxe uma influência na vida de A, na vida de B. Irmãos, eu não sei. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas e o meu sonho, o meu desejo é eu poder deixar um legado para as gerações futuras. É eu poder dizer assim: combati o bom combate, como o apóstolo Paulo disse, e consegui chegar ao alvo. É de nós podermos dizer assim: Deus me usou de uma forma tremenda. E que os meus netos, os meus filhos, os meus netos, trinetos por aí fora, que eles possam se lembrar daquilo que Deus fez através da minha vida. Estabelecerei a minha aliança entre você e multiplicarei. A palavra multiplicar, irmãos, ela está N vezes mencionada na Bíblia.
Não somente na área financeira, não somente na área da família, mas também nós fomos chamados para multiplicar através do evangelismo. Deus tem colocado sementes na sua vida. Quando você ouviu, quando você foi confrontado com o Evangelho, talvez aqui muitos, quando eram crianças, sementes foram plantadas na sua vida. E Deus quer que você multiplique essas sementes na vida de outras pessoas. E muitas vezes, irmãos, nós não vemos os frutos dessa multiplicação, porque muitas vezes nós guardamos essas sementes no bolso, bem lá no fundo, e nós nos esquecemos de onde é que nós viemos. Que houve um dia que alguém plantou uma semente na nossa vida e por causa disso, hoje nós estamos aqui. A palavra de Deus, ela é fértil, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é como se fosse uma pequena semente, um grão de mostarda. Eu não sei se você alguma vez viu uma semente de grão de mostarda. A semente de grão de mostarda, irmão, é uma coisa pequeníssima. Eu me lembro porque houve um pastor, um dia, que ele ganhou algumas sementes e ele andava com um pacotinho dessas sementes e ele enfiava dentro da Bíblia para poder mostrar a várias pessoas. Mas uma semente de grão de mostarda é algo assim muito, muito pequeno. Mas a palavra de Deus diz que quando ela cresce, quando ela dá raízes, quando ela começa a dar frutos, ela se torna uma árvore muito grande, ao ponto dos pássaros fazerem ninhos nela. E essa semente que se transforma numa árvore, ela vai dar frutos. Porquê? Porque ela está a dar, tem raízes. E é assim que nós devemos também ser. Nós podemos ver também um exemplo na Bíblia de multiplicação na vida de Elias e Eliseu. Eu não sei se vocês estão lembrados da série que nós falámos, tem alguns meses atrás. Elias, ele fez, durante a sua vida, ele fez 7 milagres, irmãos. Quando fala de 7 milagres, são coisas que eram impossíveis de fazer aos olhos do homem. Não é como a gente diz, é um milagre, mas eu fui lá, dei o meu jeitinho. Não, milagre, o conceito de milagre é quando nós não conseguimos fazer, então Deus vai lá, Ele coloca a sua mão e Ele diz, agora eu faço. Isso é um milagre. E Elias, ele fez, durante a sua vida, ele fez 7 milagres. Mas o seu descendente, o seu discípulo, Eliseu, ele fez 14 milagres. Eliseu, ele diz assim, eu quero receber a unção dobrada do teu espírito. Estas palavras foram para Elias. E quando ele recebeu isso, a Bíblia, ela fala, afirma que Eliseu, ele fez 14 milagres. Houve o dobro, houve a multiplicação desses milagres. Nós também podemos ver, irmãos, o milagre em Atos 1. No início da igreja primitiva, quando a igreja começou, nós vimos ali Deus agir através do seu Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele começa a compartilhar a palavra, ele junta um grupo ali de mais ou menos 120 pessoas, não é? E quando ele começa a trazer essa palavra, quando a gente pula para Atos 2,41, nós vemos que houve uma multiplicação. Atos 2,41 diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Foi uma multiplicação tremenda, irmãos. Começou ali com 120. Mas porque Deus estava ali, o Espírito Santo derramou a sua glória ali naquele lugar. Não foram somente salvos. Reparem que diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. A semana passada, irmãos, eu tive o privilégio de nós podermos batizar aqui 2 jovens. Irmãos, eu não sei para si, mas para mim o batismo é algo assim impactante. Eu, por mim, eu batizava pessoas todos os dias, a toda a hora, a todo instante. Porque esse é sinal, irmãos, que o céu, irmãos, está a crescer. É sinal que vidas estão a ser alcançadas. Esta semana eu estava a ler um livro e esse livro ele falava um pouco sobre isso. Que muitas vezes, irmãos, nós vemos as igrejas a crescer, mas nós não vemos o reino
dos céus a crescer. Existe simplesmente um inchaço. Pessoas que se deslocam de um lugar para o outro. E muitas vezes nós temos a falsa sensação que o reino está a avançar, que as igrejas estão a crescer, mas é mentira. Não é verdade. Então, quando nós vemos aqui a palavra, ele diz assim que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Irmãos, eu não sei como é que você estaria se num dia na sua vida você fosse testemunha de 3.000 almas serem salvas, de 3.000 almas serem batizadas naquele dia. A palavra de Deus diz que quando uma alma se converte, existe festa no céu. Imagina o que é que foi 3.000 almas naquele dia. 3.000 vidas deixaram de ir para o inferno e eles entraram diretamente no céu. É um privilégio. E para mim, eu gostaria de poder estar lá naquele tempo e ter vivido isso. Uma maravilhosa multiplicação. Outro exemplo de multiplicação na Bíblia é a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Foi a maior multiplicação de sempre. Nós tínhamos visto, se você olhar lá em Reis, nós vemos também que Eliseu também houve uma multiplicação dos pães, mas foi um número bem mais reduzido. E Jesus, ele fez esta multiplicação. Vamos lá para Mateus 14. Vamos ler aqui, são alguns versículos. A partir do versículo 13. E diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram. Vamos só fazer uma pausa aqui. Irmãos, onde Jesus está presente, as pessoas são atraídas. Onde Jesus está presente, as pessoas querem ouvi-lo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos testemunhas de Jesus aqui na terra. Nós somos boca, nós somos pernas aqui na terra de Jesus. Nós temos atraído pessoas para nós. Nós temos sido boca, levando a palavra de esperança, a palavra de salvação àqueles que estão à nossa volta. No versículo 14 diz assim, enquanto Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e os curou e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam de ir, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Amém? Eu não sei se você consegue imaginar o que é multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão deste tamanho. Para entendermos o quão grande foi o milagre. Naquela época, irmãos, na cultura judaica, quando se fazia a contagem das famílias, só se contava os homens, as mulheres e as crianças, irmãos, que eram muita gente, não eram contados. Então, os estudiosos daquela época, eles fizeram uma estimativa que estaria ali naquele lugar mais ou menos cerca de 20.000 pessoas. Tem alguns que dizem que poderá ter sido até 25.000 pessoas.
Vocês conseguem imaginar o que é esse tanto de gente? Eu só uma vez na minha vida eu estive assim no meio de um mar de gente. Portugal teve uma exposição que se chamada Expo 98, em que Portugal foi anfitrião em Lisboa. E eu me lembro que no último dia dessa exposição, eu fui visitar essa exposição, que era uma coisa assim gigantesca. E naquele dia, irmãos, era tanta gente que a gente mal conseguia andar. E isso me faz lembrar um pouquinho de como deve ter sido ali naquele momento. Havia gente por tudo quanto é lado. Eu não sei como é que eles conseguiam sequer se mexer, como é que eles conseguiam ver ali Jesus e como é que ele conseguiu falar para aquelas pessoas todas. Nós temos que pensar, irmãos, que naquela época não existia microfones, não existia caixas de som, não existia multimídia, era simplesmente a voz de Jesus e o poder do Espírito Santo. Era a única ferramenta que ele tinha. Mas a palavra, ela foi expandida e naquele dia houve uma multiplicação daqueles alimentos. Então nós podemos afirmar que ali naquele momento houve uma multiplicação e não uma divisão. Tem algumas pessoas que dizem que não, eles pegaram no pão e dividiram, não é? E se nós pegarmos num pedaço de pão, irmãos, vamos pôr aqui um pão de quilo. Você sabe o que é um pão de quilo? É assim um pãozinho bem... Tem um formato mais ou menos assim e pesa mais ou menos 1 quilo. A gente chama pão de quilo. Imagine que seja um pão desses. Não é um pãozinho aqueles pequeninos como a gente tem. Mesmo que você parta em pedacinhos muito pequenos, irmãos, quantas pessoas é que você acha que você poderia alimentar? 100? 200? 1000? Vamos pôr que seja. Mas será que isso matava a fome? Porque temos que pensar que quando Jesus ele mandou sentar ali o povo, era para saciar a fome. Eles estavam com fome, eles queriam comer. Certamente as crianças eles estavam a chorar. As mães provavelmente elas deviam estar impacientes porque os seus filhos não tinham comida, não é? Eu não sei com vocês, os meus filhos quando ficavam com fome, irmãos, eles aguentavam tudo, menos falta de comida. Porque é que nós podemos dizer que foi uma multiplicação e não uma divisão? Porque quando nós olhamos no versículo 20, nesta passagem de Mateus, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram. Não importa se foi 20.000, não importa se foi 21.000, o número de pessoas que estava ali foram saciadas. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então o milagre ali naquele momento, o milagre da multiplicação, não foi só suprir a necessidade daqueles que estavam, que era um número imenso, mas também houve a multiplicação e ainda houve uma sobra. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços. Vocês já repararam que eram 12 discípulos e sobraram 12 cestos? Será que Jesus queria dar um cesto a cada um? A Bíblia ela não afirma isso, não é? Será? 12 cestos. O desejo de Deus para a nossa vida, irmãos, é que nós vivemos uma vida de multiplicação. E quando eu te falo aqui uma vida de multiplicação, irmãos, eu não estou a falar aqui uma vida em que os nossos euros eles vão multiplicar assim de uma forma, acabou. Eu tenho 2, vai virar 4, eu tenho 3, vai virar 9. Não é isso que eu estou a dizer, irmãos. Deus quer que a gente sejamos um próspero e Ele quer multiplicar tudo aquilo que nós temos. Tudo na nossa vida Deus quer multiplicar. Então o primeiro princípio que eu quero que você entenda é que para você, ou melhor, para que Deus possa multiplicar algo na sua vida, você precisa dar algo a Deus para Ele multiplicar. Jesus ele só fez um milagre quando eles pegaram e disseram assim, nós temos 5 pães e 2 peixes. Eles entregaram aquilo que eles tinham e por causa disso o milagre aconteceu. Então muitas vezes, irmãos, nós não recebemos, muitas vezes nós não somos abençoados
Porque muitas vezes nós não damos aquilo que nós temos. E uma coisa que nós podemos ver é que nada vezes nada é igual a nada. Nada vezes nada é igual a nada. Então, se eu não dou nada, como é que eu quero ter alguma coisa de volta? Não funciona assim. Então, a matemática de Deus é exatamente o contrário, que muitas vezes nós estamos habituados. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Mas muitas vezes nós queremos receber sem dar. Versículo 17, e eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Irmãos, aos olhos humanos, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, não eram nada. Eles não conseguiam fazer nada para suprir a necessidade da fome daquela população, daquela multidão ali. Mas sabe uma coisa? Quando você se dispõe a dar o pouco que você tem, Deus pega nesse pouco e Ele multiplica-no muito. Deus usa o pouco para trazer o muito sobre a sua vida. Muitas vezes nós não vimos o milagre, porque desprezamos aquilo que Deus nos tem dado. Muitas vezes nós não vemos o milagre na nossa vida, porque muitas vezes nós não somos gratos por aquilo que Deus tem colocado diariamente. Como eu disse logo no início, nós deveríamos estar gratos pelo privilégio de hoje, mais um dia, estarmos vivos. Por mais uma vez o nosso número não ter saído, para nós podermos estar juntos, para poder ouvir a sua palavra. Mas quando você dá a Deus, você está a dizer, Deus, eu sei que Tu és o Deus que multiplica. Não importa se é pouco, não importa se é muito, Deus é o Deus que multiplica. Hoje é o dia aqui da Maria e do Fernando. Quando o Fernando e a Maria estavam a voltar da Espanha, eu tive o privilégio de poder ir buscá-los no aeroporto e o Fernando estava a vir comigo no carro. E do nada a gente começou a conversar e ele diz assim que o tempo que eles passaram ali na Espanha foi um tempo em que eles puderam testemunhar com a sua família. O Fernando, ele tem, para quem não sabe, ele é espanhol. A família dele, praticamente toda, é de origem católica. E ele teve a oportunidade de falar do amor de Deus para os seus irmãos, para a sua família. E ele estava a compartilhar o quanto Deus o tem abençoado. O quanto Deus tem multiplicado aquilo que Deus tem colocado na sua vida. E ele estava a compartilhar que, a partir do momento em que eles começaram a plantar, eles começaram a ver a multiplicação de Deus na vida deles. E isso é maravilhoso, irmãos, nós vermos que realmente Deus é um Deus verdadeiro. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que cumpre com as promessas que Ele faz. E nós, como cristãos, irmãos, se nós aprendermos este princípio, que nós temos que dar a Deus primeiro algo para Ele multiplicar. Não por interesse, não por barganha com Deus, mas por amor, de um coração grato. Dizer assim, Deus, do muito que Tu me dás, eis aquilo que eu Te dou. Segunda coisa, nós precisamos que esse algo que você dá a Deus seja abençoado. Nós olhamos lá para o versículo 19, ele diz assim, ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, deu graça, partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos e estes à multidão. Então o segundo princípio que nós temos que ver aqui é que quando você dá algo para Deus, você precisa da bênção de Deus sobre isso para que haja uma multiplicação sobrenatural. Você não deve dar de qualquer maneira, você precisa da bênção de Deus na sua vida. Então, quando trazemos algo para a presença de Deus, nós devemos sempre
pedir que Deus possa abençoar, que Deus possa multiplicar, que o Senhor possa fazer a diferença na vida de outras pessoas através daquela semente. Terceiro, precisamos gerir aquilo que Deus nos deu, nas nossas vidas. Nós podemos ver que a multidão ela foi saciada, mas sobraram 12 cestos de pão. Eu pergunto, será que aqueles cestos eram simplesmente para os discípulos ficarem saciados? Eu não creio, irmãos. Eu creio que Deus colocou aqueles cestos como uma ferramenta, como uma oportunidade para que os discípulos eles aprendessem a plantar, para que eles pudessem semear aonde houvesse uma necessidade. Irmãos, nós como povo de Deus, nós não fomos só chamados para ser uma bênção, mas para ser também abençoadores. Você quer ser um abençoador? Você quer poder abençoar a vida de outras pessoas? Irmãos, eu não sei se alguma vez você já fez esse teste. Nós lemos lá a semana passada, em relação aos dízimos, né? Malaquias 3:10 fala exatamente isso, que Deus repreende o devorador nas nossas vidas. Mas sabe uma coisa? Quando você planta uma semente, quando você planta uma oferta na vida de outra pessoa, seja na igreja, seja lá fora, você está a trazer a bênção sobre a sua vida. É multiplicação extra, irmãos. Porque existe uma diferença entre eu tenho 100, eu dou 10 a Deus e eu mantenho-me ali e não aumento nem diminuo. Mas quando eu dou 10, devolvo 10 a Deus e eu pego mais 10 e eu planto na vida de alguém ou na igreja, ou seja o que for, existe a multiplicação. E esse é um segredo, irmãos, que muitas pessoas não sabem. É porque quando você planta, você vai colher. E não é somente na vida da igreja. Irmãos, você pode plantar muitas coisas na vida de outras pessoas. No versículo 20 diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos. Em João 6,12, que é o Evangelho de João que conta o mesmo milagre, ele diz assim, e estas foram as palavras de Jesus, mas foram relatadas por João, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. E termina o versículo dizendo que nada seja desperdiçado. Que nada seja desperdiçado. Quando Deus coloca alguma coisa na nossa vida, irmãos, é para nós cuidarmos, é para nós multiplicarmos, é para que nós possamos usar em prol do reino e para a glória dele. Não é para nós termos mais, não é para nós termos mais conforto, mas é para nós trazermos glória a ele. É para que as pessoas lá fora possam ver que Deus é Deus na nossa vida. Que nada seja desperdiçado. Aquilo que Deus nos dá, nós temos que pedir a Deus sabedoria para nós gerirmos. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas você não é o dono do seu carro, não é o dono da sua casa, não é o dono do seu dinheiro. Você é simplesmente um mordomo que Deus tem aqui na terra para gerir essa parte. Sabe porquê? Porque quando nós oramos a Deus e dissemos assim, Deus, eu faço de ti meu Senhor e Salvador. São duas coisas. Senhor representa que a partir daquele momento nós estamos a dizer que Deus passou a ser proprietário da nossa vida. A palavra Senhor, ela representa que é como se nós estivéssemos a ser, tu és o meu dono, eu sou o teu escravo. Eu faço aquilo que tu fizeres. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os escravos, irmãos, eles só faziam aquilo que o seu Senhor lhes dizia. E nós, muitas vezes, nós nos esquecemos que um dia nós dissemos, eu quero fazer de ti meu Senhor e meu Salvador. Nós ficamos com o Salvador, mas queremos fazer a vida, seguir a vida como nós queremos. Mateus 25, 23 diz,
o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Eu não sei se vocês conhecem esta parábola que está em Mateus 25. Ela conta a história de um homem que ele decidiu fazer uma viagem e ele entregou os seus bens aos seus servos para eles cuidarem. E a Bíblia fala que a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E ele foi fazer essa viagem e, passado algum tempo, ele voltou, né? E ele foi simplesmente pedir contas, né, aos seus servos para saber o que é que tinha acontecido com aquilo que ele tinha entregado na sua mão. Se você pensar, é aquilo que Deus tem feito em relação a nós. Deus tem entregado coisas na nossa mão para nós cuidarmos. Deus tem cuidado de coisas na nossa mão para nós multiplicarmos. Quando ele voltou aos que tinham 5, tinha sido dado 5 e o que tinha sido dado 2, tinham usado corretamente aqueles talentos e eles tinham feito uma multiplicação. Então aquele que tinha 5, ele devolveu 10, aquele que tinha 2, devolveu 4. Mas aquele que tinha 1, irmãos, ele simplesmente, a palavra nos relata que ele simplesmente diz que ele enterrou aquele talento. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje em dia têm enterrado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Tem muitas pessoas que Deus tem nos dado coisas para a sua glória e nós não temos utilizado. E quando nós olhamos lá, no versículo depois 28 e 29, nós podemos ver que para aquele que foi negligente, para aquele que teve medo, que não teve a coragem de seguir em frente, a palavra de Deus diz: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado. E terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vocês já viram que a matemática de Deus é bem diferente da nossa? Você quer estar no grupo do 5 e no 2, ou você quer estar no grupo do 1? Aonde nós estamos? Eu me lembro muito lá da passagem do Apocalipse, quando Deus fala sobre aqueles que estão em cima do muro. Não são quentes, não são frios, são mornos. Irmãos, não existe coisa pior que um crente morno. Ele não é frio, ele não é quente. E a palavra de Deus diz que Deus sente vontade de vomitá-los. Eu não sei para si o quanto esta palavra mexe consigo. Mas eu não gosto realmente de ver ninguém assim. Dá uma sensação estranha. E o próprio Deus, Ele fala isso. E para encerrarmos, vamos lá para Lucas 6:38. E diz assim: deem, lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esta é uma das passagens que eu aprendi quando eu era mais novo, quando eu aceitei a Cristo. Uma das passagens que eu vi, o princípio que nós precisamos de aprender. Se nós queremos receber algo, nós precisamos dar primeiro. Se você quer ser abençoado, você precisa de abençoar primeiro. Se você quer ser amado, você precisa de amar primeiro. Se você quer ver o milagre acontecer na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Este versículo resume toda a nossa mensagem esta noite. Se você quiser amor, você precisa de amor. O que é que você precisa de fazer? Dar amor. Você precisa de perdão.
Você precisa de perdoar. Muitas vezes a gente pensa, irmãos, que a solução está na vida dos outros. Mas a solução, irmãos, está sempre na nossa vida. Se você quer ter tempo para Deus, se você der tempo para Deus, Deus vai multiplicar o tempo na sua vida. Como eu disse, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o nosso tempo multiplica. Não é que multiplique em tempo, porque nós temos 24 horas, irmão, e Deus não nos vai dar 48 horas. Mas Deus nos vai livrar de situações de perca de tempo. Você vai ser mais produtivo, você vai ser mais eficaz, você até vai ter mais tempo para a sua família. Quando você busca a Deus em primeiro lugar. Se você gastar tempo com a sua palavra, Deus irá multiplicar a unção, o conhecimento, a fé sobre a sua vida. Mas para isso você precisa dar primeiro. Se você dá aquilo que você tem para Deus, Deus irá multiplicar aquilo que você tem. Amém? Você quer viver uma vida de multiplicação? Você quer ver uma vida de milagres na sua vida? Então você precisa de viver estes princípios. Não só viver, irmãos, mas você precisa de ensiná-los. Irmãos, hoje nós carecemos homens e mulheres que sejam referência. Nós carecemos de homens e mulheres que sejam exemplo para as gerações mais novas. As gerações mais novas, elas não olham para os adultos mais como uma referência. Antigamente o pai era a referência para os seus filhos. Hoje em dia tem muitos pais, irmãos, que são mau exemplo. Não são sacerdotes na sua casa, não são bons pais, não são bons maridos, não são bons administradores da sua casa, das suas finanças. E talvez você não saiba isso, mas os seus filhos observam tudo aquilo que você faz. Tudo que você faz. E aquilo que você deveria fazer e não faz, eles também sabem. Hoje vivemos numa geração, irmãos, que os jovens já estão informados de tudo. Não é mais como antigamente, que as crianças viviam na ignorância. Não, irmãos. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado, muito mais cedo daquilo que nós soubemos. Então, nós temos a responsabilidade, irmãos, de nós fazermos a diferença na vida dos nossos filhos. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, eu gostaria de orar. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, sabemos, Pai, que a Tua palavra ela é cheia de princípios que Tu nos deste, Senhor, para nós vivermos. Senhor, como se fosse um manual para a gente saber como nós devemos viver, Senhor. Pai, nós sabemos que a promessa da multiplicação, ela é para o Teu povo. Para aqueles, Senhor, que Tu um dia escolheste. Sabemos que a promessa da multiplicação, Senhor, está sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, se nós não temos vivido de multiplicação, Pai, Senhor, que Tu possas nos ensinar. Espírito Santo, que Tu possas hoje ministrar no nosso coração. Senhor, que nós possamos hoje, como povo, tomar uma decisão de nós buscarmos primeiro o Teu reino, buscarmos primeiro a Tua justiça, buscarmos primeiro a Tua glória. E que o Senhor possa nos começar a abençoar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre e que zela pela Sua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus, Senhor, que cumpre com a Sua palavra. Senhor, nesta hora eu peço que o Espírito Santo do Senhor possa revelar na vida de cada um aonde nós temos falhado. Senhor, nos perdoa, Senhor, se nós não temos colocado em primeiro lugar. Senhor, nos perdoa, Senhor, se nós temos te desagradado. Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos hoje te dizer, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, de aprendermos mais sobre Ti.
Sei que a sua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da sua paz. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, que mesmo nós falhando, Pai, mesmo muitas vezes te desiludindo, Deus, Tu tens estado conosco. Senhor, nós não queremos viver simplesmente uma vida de somas, subtrações. Senhor, nós queremos viver uma vida de multiplicação, Senhor. Que o Senhor nos possa trazer uma multiplicação sobrenatural, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém.